Fala galera, salve, salve, tô na área com mais um boletim sobre o Vasco chegando no final da noite, mas que hoje o dia foi corrido pra mim, muitas atividades extracampo, mas o importante é que a gente tá junto aqui mais uma vez pra falar de Vasco. Vamos que vamos, mas antes já sabe, né, conto com o seu like nesse vídeo aí embaixo, que é de suma importância pro YouTube sinalizar o nosso trabalho na plataforma, faça a sua inscrição caso ainda não seja inscrito no canal e me dê essa moral de sempre. Vamos continuar falando da novela Novo Técnico, que hoje ganhou mais um capítulo, de mais detalhes desse assunto, da coletiva com o zagueiro Maico, de outras novidades sobre grana e reforços. Portanto, fique ligadinho até o final e vamos em frente. E a novela continua, meus amigos. Segue a busca lenta, por sinal, do Vasco por um novo treinador. Continuam as expectativas que até o final de semana, né, essa questão seja fechada. E nesses 13 dias em que o time não terá partidas oficiais, já se tem aí um novo nome no comando, né? Porém, as últimas informações colocam uma ducha bem fria nessa possibilidade. Como vocês sabem, a 777 tinha preferência por um técnico estrangeiro e colocava opções brasileiras como plano B. O foco foi o uruguaio, o Paulo Pesolano, que está no Real Valladolid da Espanha. Já era notório as dificuldades em trazer esse treinador. E hoje, meus amigos, isso ficou comprovado através das informações passadas pelos colegas do GE, de que o treinador está ficando ainda mais distante por conta da multa contratual, que o clube espanhol não abre mão, pois o Pesolano tem contrato por lá até junho de 2024. E, meus amigos, quem assistiu ao meu vídeo de ontem, à noite, não estranhou essa situação. Eu deixei bem claro, por tudo que apurei, dos obstáculos que cercavam a vinda do Pesolano. Hoje, pela manhã, inclusive, eu fiz um contato com a assessoria de comunicação do Valladolid. E o que me foi dito, né, bate com tudo que eu disse ontem. Questionado por mim sobre esse interesse do Vasco em seu treinador, o Valladolid preferiu não comentar. Deixou claro que por lá o planejamento da pré-temporada já está traçado, o grupo se representa amanhã para exames médicos e na segunda-feira inicia os treinamentos sob o comando do técnico uruguaio. Ou seja, já está tudo alinhado entre as partes. E até onde eu sei, apesar das informações darem conta de que o Pesolano gostou da proposta financeira do Vasco, a ideia do treinador era a continuidade na Europa neste momento. De qualquer forma, tendo que botar grana na mesa, meus amigos, para o treinador sair, no momento, não é a intenção do Vasco fazer isso. E cá para nós, essa insistência do Vasco, ciente de que não tem grana nesse momento para competir, para tirar profissionais de seus respectivos clubes com contrato em vigor, vem dando nos nervos, né? O time perde mais um dia em seu planejamento, porque não tem como você prosseguir com negociações sem um comandante para opinar sobre os nomes e até porque gera também desconfiança dos caras que recebem as ofertas do Vasco, né? Quem vai bancar se transferir para um clube que vive um momento de incertezas? Então, meus amigos, tá difícil aturar uma situação dessas. Essa morosidade em definir, fechar questão sobre técnico é inconcebível. E isso fica até respingando em nós jornalistas, que temos as informações e por vezes a situação não se define. E aí acaba que a gente é cobrado. Porém, meus amigos, as expectativas pela definição de um nome continuam. E a gente espera que após essa dificuldade com o Pesolano, o Vasco parta definitivamente para um nome livre aí, disponível, né? E que possa aí dentro do perfil traçado dar um up nesse time. Pois do jeito que tá complicado. Vamos aguardar aí se pinta de hoje para amanhã alguma novidade aí em relação de repente ao Rogério Ceni, que seria um plano B na manga. Bom, enquanto o Vasco não define o seu técnico e, consequentemente, fica com as negociações estagnadas, vamos falar então dos fatos concretos, dos jogadores que foram anunciados e já estão se apresentando. E hoje foi dia de apresentação do Vasco, a do zagueiro Maicon. Mais uma contratação bem contestada pela torcida por conta de todo o histórico do jogador. O atleta chega com um contrato de 6 meses com possibilidade de ser renovado por mais um ano. E claro que ele não podia fugir dos questionamentos quanto à sua idade, quanto a essa desconfiança da torcida por seu nome, mas a princípio ele tirou de letra e minimizou o contrato curto, as críticas e valorizou a oportunidade de atuar no Vasco. Confira aí. 6 meses é muito tempo para a gente mostrar aquilo que a gente tem capacidade para fazer.
Saber da história do Vasco é muito fácil. A qualquer Google, qualquer tudo, se você consegue saber da história do Vasco. Eu quero sentir o que é Vasco. Eu quero estar lá dentro para sentir aquela camisa como se fosse uma só pele. Porque saber o que é Vasco é muito fácil. Eu quero sentir, eu quero trazer essa energia para dentro do grupo, para mostrar para eles o que é ser Vasco. Trazer a torcida para mim, principalmente também, como para o grupo, porque a torcida é o nosso 12º jogador, a qual é muito importante no decorrer da competição. Então, assim, é claro que algumas questões foram colocadas, eu não estava jogando frequentemente, mas eu sei da minha capacidade, eu sei do nível mental que eu tenho, eu sei o jogador que eu sei. Em nenhum momento, nenhum clube, nenhum dirigente, nenhum treinador deixou e me fez perder a confiança a qual eu sempre tive ao longo da minha carreira. Eu saí de casa aos 14, 15 anos e desde lá eu sempre fui, será que vai? Será que consegue? E eu venci. Então, se eu olhar minha carreira para trás, eu consigo ver que eu venci no futebol. Mas eu não quero focar no passado. Agora eu estou no presente, quero focar no Vasco, quero fazer a minha história, quero criar o meu nome aqui, a minha identidade dentro do clube, para que juntos, claro, sempre um grupo, a gente consiga lidar e consiga todos os objetivos desse ano ainda. Pois é. E sobre o time que pega o Cruzeiro, o técnico interino, né, diga-se de passagem, William Batista, ganhou um reforço de última hora. O atacante Serginho. Finalmente a Federação Turca enviou as documentações pendentes e ele pôde, né, ser registrado no BID hoje. Está apto para a partida. Mas a princípio, caso seja relacionado, deve iniciar no banco. A grande dúvida para esse jogo continua sendo a lateral esquerda. Hoje o garoto Matheus Julião aparece como favorito para a vaga, até porque o Riquelme ainda está ficou um ano parado aí, por conta da grave lesão, ainda está nessa transição, não tem aquela firmeza para iniciar, né? E até porque o William Batista também conhece o jogador. Porém, não está descartado uma improvisação naquele setor, ou até mesmo o técnico mudar a formação tática aí, né, para suprir essa ausência. Para fechar, vamos falar de grana, meus amigos. Na tarde de hoje, a Vasco SAF assinou um contrato com 2 fundos de investimentos, o fundo americano Serengeti e a gestora de investimentos brasileira Life Capital Partners, a LCP, ambos captados pelo Forte Futebol para a futura liga. O clube seguiu o mesmo caminho, né, do Botafogo, do Curitiba e do Cruzeiro. O negócio consiste no seguinte, na venda dos direitos comerciais dos clubes, né, em questão, referentes ao Campeonato Brasileiro, por cerca de 50 anos. No contrato firmado aí, o Vasco teria direito, né, a cerca de 212 milhões de reais. Desse montante, 50% serão pagos em 60 dias, que é um tempo meio que estimado aí para a conclusão desta operação. Porém, o Vasco tem essa opção de adiantar 40% agora nesse primeiro pagamento. E ele fez cerca de 42 milhões de reais que vão entrar aí. E esse dinheiro, né, ele vai poder se juntar ao orçamento para as contratações que já estão destinadas aí para essa janela. Ou seja, não tem mais desculpa para não contratar, né? Mas a gente tem que aguardar. Veremos, meus amigos. Bom, por hoje é só. Hoje foi mais rapidinho, mais objetivo, mais direto, mas com a qualidade de sempre. Aqui a informação, ó, é de primeira e a gente tenta tocar sempre nessa situação. Bom, a você que me acompanhou, meu muito obrigado aí pela audiência. E continuamos essa batalha aí diária pelo bom jornalismo. Vida que segue, tamo juntos. Até breve, meus amigos.